Glória a Deus, graça e paz, amados. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém. Grandes coisas o Senhor fez por nós esse ano, amém? Quantos podem ter um espírito de gratidão no seu coração pelos feitos do Senhor? Amados, como foi um ano precioso, né? Um ano onde nós vivemos de fato, né? Aquilo que foi liberado no ano passado por Deus, porque falou que seria um ano de desafios, né? E nós enfrentamos muitos desafios, e esses desafios nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer, né? Nos levou aos lugares que Deus havia preparado para nós. E eu particularmente eu me sinto grato, né? Por ter chegado nesse final de ano. Me sinto grato pela presença de Deus sobre a minha vida, mas me sinto grato também pela igreja, né? Por quê? Porque nós passamos sim por muitas adversidades. Quem passou por muitas adversidades? Mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você venceu. Isso é que é precioso, porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo, amém? O Senhor esteve conosco em todo o tempo, amém? O Senhor nos sustentou, amém? Aleluia. Então isso é que é precioso. Por quê? Porque esses desafios vieram para nos moldar mesmo, para testar a nossa santidade, para testar a nossa espiritualidade, para testar o cristianismo, para testar o nosso caráter, né? Vieram mesmo os desafios, mas em todos eles, eu queria que você repetisse, diga assim: em todos eles o Senhor me sustentou. Isso é que é precioso, amados. E nós sabemos, amados, que isso é que é poderoso. Porque é muito bom andar com Deus. Como é bom andar com Deus? Porque quando nós andamos com Deus, nós temos uma certeza. Mesmo que vierem os desafios, nós vamos dizer: olha, esses desafios, se vieram do Senhor, é para o meu crescimento. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Essas adversidades, se vieram do Senhor, é para o meu crescimento. Então, em todas elas, nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor. Em todas elas, nós não fomos desamparados. Você não foi desamparado, né? Esse ano nós não fomos desamparados, nós fomos sustentados por Deus. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar. Igual nós começamos aqui, foi com celebração, sabe por quê? Nós estávamos dizendo: Deus, grandes coisas o Senhor fez, e grandes coisas nós estamos aqui para celebrar pelos feitos do Senhor que já foram realizados, mas também por aqueles que ainda vão ser realizados, amém? Quantos têm um espírito de gratidão dentro do seu coração? Amados, e como foi precioso também ver o ambiente da família, né? Esse ano foi um ano que eu e a minha casa ali, nós desenvolvemos muito em Deus, porque nós passamos por muitas adversidades na nossa casa, na nossa família, e eu pude observar o tanto que é precioso esse vínculo de marido e mulher, esse vínculo de pai e filhos, né? E eu quero louvar a Deus então também pela minha casa, por tudo que Deus fez na minha casa. A pastora está aqui, ela sabe o quanto nós passamos adversidades, mas em tudo isso o Senhor nos sustentou, né? E eu creio que há de continuar nos sustentando. Então, quantos têm esposas aqui? Diga glória a Deus. Não tem isso, Tadinho. Até as mulheres falaram que tem esposa. Quantos têm esposa? Dá glória a Deus. Então eu queria te dizer: sua esposa também foi um instrumento de Deus para manifestar a glória dele e te fazer dar mais um passo diariamente, amém? Isso é muito precioso. Eu queria relatar isso também aos irmãos. Amados, então nós chegamos aqui em um novo ano, e eu me lembro que há um mês e meio atrás, uma jovem me ligou e falou: pastor, qual vai ser o tema do próximo ano? Eu disse para ela: não sei qual vai ser o tema do próximo ano. Por quê? Porque de fato, amados, muitas vezes algumas pessoas pensam assim: o pastor vai inventar um tema para o próximo ano, né? O pastor ele vai dar um tema lá para o próximo ano. É um equívoco você falar isso, porque quando nós falamos no ano passado que esse seria um ano de desafio, eu não estava querendo ser desafiado, eu não estava querendo ser colocado na espreita, na parede, para testar meu caráter, para testar minha carne, para testar minha espiritualidade. Não, foi o Senhor que disse para nós: olha, vai ser um ano de desafio para vocês.
para vocês chegarem até o final dessa jornada, para vocês chegarem até 31 de dezembro de 2022, vocês vão pagar um alto preço para chegar nesse dia. Foi o Senhor que nos disse isso. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos disse isso, Ele também disse: olha, mas em tudo que vocês passarem, eu vou estar sustentando vocês. Em tudo que vocês passarem, eu vou estar do lado de vocês. Eu vou ser a mão forte, eu vou ser a torre forte que vai sustentar vocês, para que vocês cheguem naquele dia e possam enfrentar um novo dia e prevalecer contra os inimigos que vieram no caminho. Então, quando nós vamos falar aqui agora sobre a temática desse novo ano, eu quero te dizer: entenda que é Deus nos falando. Entenda que aquilo que Deus colocou em nossos corações é a forma dele dizer: olha, vai ser dessa forma. É a forma dele dizer: vai ser nessa trajetória. Mas em tudo isso, o Senhor também estará conosco. Amém? Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que até no início, quando o Senhor falou sobre esse tema desse novo ano, eu comecei a batalhar com Deus na minha alma. Por quê? Porque é muito bom quando Deus te fala algo, mas você está vendo. Quando Deus fala: olha, ali tem um mar vermelho, e você olha para o lado e vê o mar vermelho. É muito bom quando Deus fala: olha, a sua empresa lá vai prosperar, e você já vê os clientes ali, né, perto ali da sua empresa, já começando a dar certo. Você fala: nossa, é o que Deus está falando, está entrando em concordância. Só que esse tema desse ano, quando Deus me falou, eu falei: Deus, como assim? Por quê? Porque não está muito na nossa visão. Diga comigo: não está muito na nossa visão. Diga assim: mas é o que Deus tem preparado para nós. Você crê nisso? Então vamos aqui abrir o Salmos de número 126. Salmos de número 126. Obrigado, Diego. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos que nos visitam aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Cumprimentar também os meus irmãos que já congregam aqui conosco. Também sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém. Amados, o tema dessa palavra de hoje, ela vai ser também um tema para o nosso ano, né, de 2023, que vai ser o ano de realizações. Declara comigo, diga assim: 2023 será um ano de grandes realizações. Você crê nisso? Crê nisso? Glória a Deus. Amados, esse texto aqui, ele fala muito sobre isso que Deus veio falando no nosso coração nesses dias. Por quê? Porque esse texto aqui fala de um tempo de realização na vida do povo hebreu. Por quê? Porque esse tempo aqui, amados, ele foi muito esperado. Diga comigo: foi muito esperado. Quantos aqui tem algo que aguarda há muito tempo? Dá uma glória a Deus. Amados, tem pessoas que espera e aguarda por muitos dias, por muito tempo, por algo. E esse povo aqui especificamente, eles aguardaram por décadas. Diga comigo: décadas. Aguardaram por muitos anos. O que eles aguardaram? Voltar para casa. Voltar para casa. Aqui, essa palavra aqui, esse Salmo de número 126, tem alguns teólogos que dizem que foi até o próprio Esdras que escreveu esse salmo, e ele foi replicado aqui em seguida. Por quê? Porque aqui fala do tempo do exílio babilônico.
Um tempo em que o povo hebreu foi arrancado da sua casa por causa do pecado. Diga comigo, por causa do pecado. Por causa do pecado, eles foram arrancados da terra deles e foram levados para uma terra estranha, a terra dos caldeus, a terra de Nabucodonosor. E a sentença de Deus para eles, por eles não terem ouvido a voz de Deus, era 70 anos eles deveriam viver naquela terra. 70 anos eles deveriam ficar ali e serem escravizados. 70 anos viverem longe das suas casas, longe da sua terra, até que chegasse um novo tempo. Diga comigo, um novo tempo. E nesse novo tempo, Deus iria permitir que eles voltassem para a sua casa, que eles voltassem de novo para a terra que eles haviam sido arrancados, e que eles voltassem para aquela terra para reedificar aquela cidade. Diga comigo, reedificar. Ou seja, Deus havia, depois desse tempo, Deus haveria de restaurar a sorte daquelas pessoas. Então, esse texto, amados, ele fala muito sobre a temática para nós, para esse novo ano. Porque como nós queremos que de fato aquelas sementes que nós plantamos, muitas vezes que foram plantadas em tempo de choro, muitas vezes que foram plantadas em tempo de sofrimento, que elas venham germinar, que elas venham crescer e que elas venham dar fruto em nome de Jesus. Então, essa também é uma expectativa nossa, que o quê? Que da mesma forma que aquele povo, eles se sentiram realizados voltando para a sua terra, que essa realização também venha tomar nosso coração, venha tomar os nossos dias nesse próximo ano, venha tomar a nossa jornada nesse próximo ano, que seja ano em que nós venhamos contemplar o fruto de fato de plantios feitos em épocas de grande deserto. Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus, amém. Você sabe por quê? Porque eu queria que você observasse um pouco esse texto, porque esse texto é de fato o que nós queremos viver, né, nesse novo ano. Esse contexto de Salmo, ele nos fala sobre o retorno do povo exilado da terra dos caldeus por 70 anos. Exatamente nesse relato está 7 décadas de espera. Diga comigo, 7 décadas de espera. Você já esperou por algo? Como você fica quando você espera por algo? Ansioso, não é, irmão? Então, quando nós esperamos por algo, nós ficamos ansiosos. Agora, você espera por algo ansioso, sabe por quê? Porque vai acontecer amanhã. Algumas pessoas falam que se você quiser deixar uma mulher bem ali agitada, você fala para ela: amanhã eu te conto algo. Amanhã eu te conto. Aí ela vai ficar agitada. Agora você pensa, amados, esse povo aqui não era amanhã. Esse povo aqui não era segunda-feira que vem. Esse povo não era daqui a 15 dias, não. Por quanto tempo que esse povo teve que esperar? Diga comigo, 70 anos. Por 70 anos eles tiveram que esperar. Por 70 anos, amados, havia uma expectativa no coração deles. Qual que era a expectativa? Eu quero voltar de volta para minha casa. Qual que era a expectativa? Eu quero sentir o cheiro da minha casa de novo. Eu quero passar pelas ruas, né, que eu passava antes. Agora os irmãos sabem que eu estou morando aqui no Guanabara, né? E durante uns quase 9 anos eu morei fora daqui. Então agora eu ando pelas ruas aí de a pé e eu falo: nossa, mas como é gostoso andar pelo Guanabara. Porque eu nasci aqui nessa terra. Porque eu nasci aqui. Hoje eu passei até ali perto do colégio do quartel. E o que acontece? Até as ruas, elas me trazem memórias. Pode deixar ela, deixa acessível. Até as ruas me trazem memória. Como que é você com o lugar que você mora? Tem pessoas aqui nessa noite que não moram mais na cidade que nasceram. Qual que é o seu sentimento se você voltar naquela rua de novo que você morava? Naquela casinha velha, né? A pastora Eliane fala: amor, a pastora Eliane sonha umas 3 vezes por semana com a casinha velha que ela morava em Colina Azul. Só não quer morar lá de novo por enquanto, mas ela sonha direto. Então, amados,
Diga comigo, diga assim: há uma ansiedade. E a ansiedade desse povo durou quanto tempo? Diga comigo, 70 anos. Havia também, além dessa espera deles, ou seja, dessas 7 décadas de espera, havia também muito desejo no coração deles. Eles sabiam que um dia eles iriam voltar para aquele lugar. E eles desejavam muito voltar para aquele lugar. Eles desejavam muito estar de volta naquela terra. Amados, para você ter ideia, quantos aqui amam a igreja? Quantos aqui amam adorar o Senhor aqui na igreja? Quantos aqui amam, né, sair daqui como fogo, como brasa viva para pisar na cabeça de Satanás? Agora pense você ser arrancado desse lugar. Porque o lugar da adoração naquela época era na terra deles. Na terra dos caldeus, lá era Babilônia, meu jovem. Lá era terra de demônios. Tanto é que até o nome daquelas pessoas ali, eles mudavam, né? Misael, Ananias e Azarias, eles mudaram para Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome de demônios, ou seja, o nome dados para eles na Babilônia. Vocês sabiam disso? Então eles foram arrancados deles até o culto, foram arrancados dele até a presença de Deus. Imagina você sem a presença de Deus. Então havia uma espera dentro do coração deles, o quê? Olha, um dia eu vou voltar para aquele lugar de novo. Um dia eu vou sentir aquilo novamente. Um dia eu vou desfrutar daquilo novamente. Quantos aqui já perderam algo? Quantos aqui já perderam algo e ficou, meu Deus, eu queria tanto ter aquilo novamente. Queria tanto desfrutar daquilo novamente. Então eles haviam perdido. O que eles haviam perdido? Eles haviam sido arrancados da sua terra. Eles haviam sido arrancados daquele lugar. E agora, eles sentiam desejo de voltar para lá de novo. Mas por quanto tempo eles teriam que viver naquela terra? Por quanto tempo? 70 anos. 70 anos foi um período, até que eles pudessem voltar para aquele lugar. Então, além dessa espera e desse desejo, havia muita esperança e muito arrependimento. Por quê? Amados, eles se arrependiam, muita esperança, porque eles sabiam que o tempo eles iriam voltar para aquele lugar. Muito arrependimento, porque eles sabiam o que levou eles para aquele lugar. Tem coisa que a gente é levado por Deus, e você chega naquele lugar. Na verdade, eu quero até relatar um pouco mais claro que isso. Tem sofrimentos que você passa na sua vida, que você é levado por Deus para poder passar por aquele deserto. E quando você está lá naquele deserto, e você sabe que foi Deus que te levou para aquele lugar, sabe o que você fala? Glória a Deus. Quantos entendem isso? É assim ou não, amados? É assim ou não? Esquece a Cecília, presta atenção em mim aqui. Ela é muito mais bonita do que eu, mas eu creio que a palavra é muito mais intensa do que ela, amém? Então presta atenção, quando você perde algo, e você sabe que você perdeu e fez tudo que você deveria fazer, o seu coração fica consolado. Mas quando você perde algo porque você deixou de dar resposta, porque de uma certa forma você falhou, você fica arrependido por aquilo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter tomado um caminho diferente. Eu poderia ter tomado uma posição diferente. Eu poderia ter tomado outro rumo. Então, você sabe por que esse povo hebreu, eles tinham ido para a terra dos caldeus? Porque eles haviam falhado, eles haviam pecado, e Deus, amados, falou muito com eles. Os profetas daquela época eram o profeta Jeremias. É homem de Deus ou não? O profeta daquela época era o Daniel, era Ezequiel. Eram homens tementes a Deus, homens santos. Só que quando aqueles homens falavam, Israel ouvia por um lado e saía pelo outro. Eles não davam moral para aquela palavra. Então eles sabiam, amados, o motivo que eles estavam na terra dos caldeus. Qual que era o motivo? Eles falharam com Deus. Diga comigo, eles falharam com Deus. O motivo deles terem falhado com Deus foi o que os levou para aquele lugar. Amém? O diácono que ajuda a pastora.
Então eles sabiam, diga comigo, o pecado de Israel. Diga comigo, presta atenção aqui, amados. Diga, o pecado de Israel. Diga comigo, o pecado de Israel os levou à Babilônia. Glória a Deus. Mas aqui nesse texto também tem um relato. Qual o relato que também tem nesse texto? Tem o relato da mudança de história daquele povo. Diga comigo, a mudança de história daquele povo. Por quê? Porque da escravidão eles foram para a liberdade. Eles viviam na terra dos caldeus como escravos. Ele vivia na terra dos caldeus, longe da sua terra, longe das ruas, longe da sua casa, da sua cidade. E para onde que eles voltaram? Eles retornaram para a sua casa. Então nesse texto também tem o que? Fala também do tempo do sofrimento. Diga comigo, sofrimento. Mas fala também do tempo onde a vitória os alcança. Mas fala também no tempo onde Deus muda a chave deles. Por quê? Deus fala, 70 anos vocês vão viver aí na terra dos caldeus. Mas vai chegar, Cecília, dá, canetinha. Sim, dá aqui. Então fala, amados, do tempo de sofrimento, mas também fala de um tempo onde eles retornam para a sua casa. Diga comigo, é um tempo de alegria. Então esse texto ele é bem rico. Eu quero compartilhar esses detalhes com os irmãos antes de eu entrar na palavra. Por quê? Porque fala também da opressão, do desconforto, para o tempo de aceitação e o tempo de retorno. Por quê? Porque aquele povo, eles foram muito oprimidos lá naquela terra. Para você ter ideia, amados, depois, num momento mais oportuno, mas eu creio que muitos de vocês já sabem disso, amados, quando o Nabucodonosor ele entrou na terra de Israel, ele disse pro líder lá da tropa dele, olha, primeira coisa que você deve fazer, pega todos os jovens que não tiverem nenhum defeito, saudável, pega todos esses jovens que forem mais nobres e traga primeiro para cá. Então filhos foram arrancados de suas mães, de seus pais, crianças foram arrancadas daquele vínculo familiar, os mais ricos foram os primeiros a serem levados para lá, os mais nobres, os mais bonitos foram arrancados. Então houve desestrutura familiar, houve muita opressão, porque quando eles foram para lá, eles foram como escravos, ou seja, eles perderam a sua liberdade, eles perderam, os direitos que eles tinham. Eles foram para lá, mesmo que eles eram ricos e nobres, eles foram de uma certa forma encaixados ali dentro da estrutura ministerial de Nabucodonosor para servir. Diga comigo, servir. Então, quando no mesmo texto fala o quê? Há um tempo que essas coisas mudam. Por quê? Porque há um tempo em que eles estão na terra dos caldeus. Há um tempo que Deus determina para eles passarem por aquele sofrimento. Mas há um outro tempo. E qual é o outro tempo? Quando Deus fala, agora eu vou mudar a sorte de vocês. Agora eu vou mudar a sorte de vocês. De que forma, Deus, você vai mudar a sorte? Eu vou levar vocês de volta para casa. Eu vou levar vocês de volta para vocês desfrutarem lá daquela casa. Eu vou tirar essa opressão que tem dentro de vocês, de trabalho escravo, e vou deixar vocês viverem de volta lá na terra de vocês em liberdade. Então Deus ele tem esse poder. Qual o poder? Do tempo. Tem um tempo que é o tempo do sofrimento, da adversidade, da pressão, das opressões, de batalhas. Mas quando ele muda a chave, ele muda para um novo tempo. Diga comigo, um novo tempo. Quantos aqui querem viver um novo tempo? Glória a Deus. Então Deus muda a sorte desse povo hebreu, e retira eles da opressão e do deserto, e levam eles de volta para casa para aceitação. Ou seja, muda o tempo da retirada, do arrancar, para devolver e o restituir. Amados, um detalhe importante. Eu disse para vocês que lá tinham pessoas ricas, pessoas nobres, pessoas de posse, e tudo daquele povo foi arrancado. Dinheiro foi arrancado. Riquezas que eles tinham foram arrancadas. Os filhos, os imóveis, tudo.
Só que teve um outro tempo em que Deus retorna eles para aqueles lugares. E é tão interessante que na reconstrução daquela cidade, eles encontram ali o quê? Eles encontram os documentos de quem era cada lote, de quem era cada chácara, de quem era cada imóvel, e eles começam a devolver para aquelas pessoas. Isso é muito poderoso. Você sabe por quê? Porque houve um tempo em que as coisas foram arrancadas deles, mas houve depois daquele tempo o momento em que as coisas foram devolvidas para a mão deles. E sabe o que significa? Há um tempo que é um tempo de restituição. Há um tempo que é um tempo onde que não é de arrancar, que não é de retirar, mas que é de devolver, de entregar. Quantos entendem isso? Dá uma glória a Deus. Aqui, de fato, também tem um tempo onde a condenação e a acusação saem e entra o perdão. Então, amados, pensa você, para que fique mais claro, pensa você perdendo tudo que você tem hoje, seu carro, sua casa, até aí tá bom, né? Agora pensa você perdendo seus filhos, pensa você saindo da sua terra natal, e você indo dentro daquela, né, talvez ali um algemado no outro, porque não tinha ônibus naquela época, não tinha avião naquela época, nem caminhão. Então era um camelo talvez puxando um monte de gente amarrado na outra. E você, como um daqueles ali que estava amarrado, e aí alguém chegar do seu lado e falar: o que aconteceu? Você fala: eu falhei, eu errei. Então, quanta acusação, né, aquele povo carregou. Por quê? Eles é que haviam falhado com Deus. Eles não estavam indo para aquela terra de escravidão porque alguém havia falhado por eles. Não, eles mesmos haviam falhado. E há um tempo, amado, onde nós falhamos muito. Quantos aqui já falharam? Quantos aqui já falharam? Há um tempo em que nós falhamos muito. Mas aqui, quando esse povo falha, com certeza eles são tomados por condenação. Mas logo depois, quando eles voltam para a terra deles, eles são tomados por realizações. Diga comigo, realizações. Por que realizações? Porque pagou a pena. Porque terminou aquele tempo. Qual tempo? O tempo que eu falhei, o tempo que eu de fato fui lá, né, e cometi as transgressões, o tempo em que eu não ouvi a Deus, o tempo em que eu fui levado para aquele lugar por causa da maldade que havia na minha mão. Mas depois, logo depois, Deus muda aquela chave e dá para aquele povo um novo tempo, em que nós também podemos denominar como tempo de realização. Por quê? A alegria toma conta do rosto deles. E aqui eu até escrevi por quê? Porque naquela época havia um tempo estipulado por Deus. Quantos anos que era? Diga comigo. 70 anos. Esse tempo já estava declarado por Deus. Era um tempo de plantar em lágrimas. Então ele estava plantando lá. É engraçado que o profeta Ezequiel chega neles e fala: plante aqui nessa terra aqui, planta frutas aqui nessa terra. Calcula, você é arrancado da sua casa, da sua terra, é levado para outra terra, e alguém chega em você e fala: planta fruta aqui. O que essa pessoa está querendo falar? Calma aí, mas por que plantar fruta agora e eu vou embora para casa? Não, vai demorar muito você voltar para sua casa. Então planta fruta para quê? Porque daqui a um tempo você ainda vai comer dessas frutas antes de você voltar para casa. Então aquele tempo era um tempo deles plantarem em lágrimas, porque estava plantando, porque eles sabiam que tinham que se alimentar, mas eles estavam plantando desejosos em voltar para suas casas, em reedificar suas casas, em reedificar suas cidades. Então esse período de 70 anos, queria que você repetisse comigo, diga assim: o período de 70 anos é tempo de plantar em lágrimas. Mas também havia um tempo pré-determinado. Não havia um tempo pré-determinado só para plantar em lágrimas. Havia outro tempo, que era o tempo de quê? De colher com júbilo de alegria. Então a alegria, amado, talvez a Bíblia quer dizer o quê? A alegria é aquele sorriso, né? A alegria é acontecer algo bom na sua vida e você dá um sorriso, né? E qualquer pessoa que olha para você e fala: olha, ele está feliz.
Mas o tempo desse povo aqui, esse tempo seguinte, ele não era só um tempo de alegria, mas era um tempo de júbilo de alegria. A alegria você guarda no seu coração, porque você pode ficar alegre e ficar até com a cara feia, mas o júbilo não. O júbilo, a alma não consegue conter o júbilo. O júbilo não consegue ficar na alma ali, guardado. Não. Quando há o júbilo de alegria, é o quê? É muito mais do que alegria. Então, quando eles voltaram para a casa deles, eles não estavam só assim, tá bom. Nossa, que bom, né? Deus nos trouxe para cá. Descendo. Glória a Deus. Aleluia. Que é isso? O salmista sabe como que ele fala, na verdade, e até mesmo antes de escrever, ele fala assim: olha, o povo quando voltou para a terra dele, sabe como que ele estava? Como alguém que sonha. Como é alguém que sonha? Alguém que muitas vezes nem acredita no que está vendo. Será que é verdade mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que isso está sendo realizado mesmo? Será que isso está acontecendo de fato? Até nos episódios do Chaves ali, ele fala para Chiquinho: dá um beliscão aí. Dá um beliscão aí para ver se é verdade. Então aquele povo voltando para a sua casa, ele era um povo que estava em júbilo de alegria. Você lembra no começo dessa palavra que eu disse para os irmãos? Eu falei assim: irmãos, inicialmente quando eu ouvi essa palavra, eu comecei dentro da minha alma a conversar com Deus, porque não é uma palavra que está muito perto de nós. Lembra disso, sim ou não? Vocês observam isso no coração de vocês também? Vocês conseguem observar isso também? Por quê? Porque não é algo que você está vendo. Porque, meu Deus, ainda está muito longe de eu jubilar igual esse povo. Talvez está até perto de eu ter uma alegria, um sorrisinho. Mas está muito longe de eu dizer: meu Deus, que loucura que o Senhor fez. Meu Pai, olha que grandioso isso que o Senhor fez. Você está entendendo que muitas vezes as coisas de Deus é como o apóstolo Paulo mesmo fala. Ele fala assim: olha, as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. Porque o que Deus está nos falando hoje? Está nos falando: olha, eu estou mudando o tempo de vocês. Eu estou mudando o tempo onde vocês muitas vezes semearam em lágrimas. Eu estou mudando o tempo de vocês onde vocês muitas vezes semearam chorando. E semearam quanto tempo? Amados, olha para esse texto. Esse texto fala de décadas. Esse texto ele fala de anos e anos semeando. Coisas que nós esperamos, coisas que nós ansiamos, coisas que nós já temos orado. Talvez, presta atenção aqui, amados, coisa que talvez você já tenha orado, não somente 1 ano, 2 anos, mas coisas que muitas vezes você tem orado por décadas e ainda não aconteceu. Deus está falando: olha, agora é o tempo que eu vou mudar a chave de vocês, eu vou mudar as coisas, e vocês vão começar, não ficar apenas felizes, mas começar a ter júbilo de alegria dentro de vocês. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Porque qualquer pessoa que chegasse lá na terra dos caldeus poderia chegar e dizer: olha, o sofrimento de vocês não vai acabar. Olha, o sofrimento de vocês ainda vai perdurar por anos e anos. Mas no outro dia, diga comigo, no outro dia, Deus muda uma chave e muda o tempo. Então não interessa se você hoje fala assim: pastor, eu não sinto tanto essa palavra, ela não está muito encaixada no meu coração. Quero dizer para você, isso não vai interessar muito. Você sabe por quê? Porque não fomos nós que determinamos esse tempo. Vira para o seu irmão com carinho e diga assim: não foi você que determinou esse tempo. Diga: não foi o pastor que determinou esse tempo. Diga assim: foi Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? Amados, essa palavra realização, ela tem um significado de satisfação. Quantos querem ficar satisfeitos com o trabalho da sua mão? Dá glória a Deus. Olha, satisfação fala de cumprimento do seu objetivo, ou uma meta que você tem.
Pastor, mas eu já batalhei tanto por isso, já lutei tanto por isso, já chorei tanto por isso. É um novo tempo. Quantos entendem isso? Então, essa palavra realização significa o que se consegue através de muito esforço, uma realização pessoal, profissional, o que se consegue colocar em prática, o que é realizável. Então, eu quis trazer aqui o significado dessa palavra, porque o que eu achei interessante é que ele fala aqui, ó, é uma meta. Então, quantos aqui vivem sua vida por projeto? Diga glória a Deus. Então, todo ano você coloca uma meta. E talvez tem coisas, né? Nós temos uma campanha aqui no meio do ano que chama Causas Impossíveis. Quantos lembram dessa campanha? E essa campanha de Causas Impossíveis tem situações que eu já orei dentro dessas campanhas 3, 4, 5, 6 vezes. Mas você está orando por isso de novo? Sim. Por quê? Não realizou ainda. Você está orando por isso? Sim. Porque não aconteceu ainda. Então, tem meta, tem um objetivo, mas ainda não foi realizado. E o que Deus está falando isso daqui? Olha, eles sonharam. Quanto tempo? 7 décadas. Eles desejaram. Quanto tempo? Muito tempo. Foram 70 anos desejando. Mas houve um tempo, diga comigo, houve um tempo onde Deus mudou a sorte daquele povo. Quantos recebem a mudança de sorte em nome de Jesus? Eu recebo na minha vida. Glória a Deus. Então aqui eu quero adentrar nessa palavra. Em poucos minutos nós já vamos estar orando por esse novo ano. Mas eu quero adentrar nessa palavra em que, amados? Porque essa é a palavra que Deus libera sobre as nossas vidas nesse dia. O nosso ano será um ano de grandes realizações. O nosso ano será um ano onde Deus vai mudar o nosso tempo. Onde o que nós semeamos com lágrimas lá um tempo atrás, agora é o tempo onde essa semente ela vai germinar. Ela vai crescer e ela vai dar muito fruto em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Você recebe isso nesse dia, geração santa? Essa é a palavra que Deus tem para nós. O Senhor está nos abençoando nesse dia. Quantos recebem essa bênção? Quantos aqui sonharam com esse tempo de realizações? Quantos aqui sonharam com esse tempo de realizações? Quantos aqui pediram na sua intimidade com o Senhor um novo tempo? Senhor, me dá um novo tempo. Me dá um tempo de realizações. Porque estou semeando, estou chorando, mas não estou vendo ainda a planta crescer. Não estou vendo ainda os galhos ali, ó. Não estou vendo ainda as folhas, não estou vendo os frutos, Senhor. Me dá um novo tempo. Então o Senhor, Ele veio nesse dia para nos abençoar. E eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu vou continuar essa palavra em seguida, mas agora nós vamos